Deus querido, me perdoa pelos meus pecados, minhas transgressões, minhas iniquidades. Mas espera, são as mesmas coisas? Pecado, transgressão, iniquidade não são diferentes? Então por que eu oro como se fosse a mesma coisa? Você sabia que pecado, iniquidade e transgressão não são as mesmas coisas? A diferença em cada uma delas, e a Bíblia deixa isso bastante claro. Como nós geralmente tratamos todas iguais, então muitos de nós não sabem diferenciar. Nesse vídeo aqui eu vou te explicar, à luz da Bíblia, qual a diferença entre pecado, transgressão e iniquidade. Você sabe dizer qual é a diferença entre esses três? Pecado, iniquidade e transgressão? Você ora pedindo perdão por todos como se fossem as mesmas coisas? Você trata pecado, transgressão e iniquidade como se fosse a mesma coisa? É importante entender qual a diferença deles três. Hoje eu vou explicar isso para vocês. Antes de nós começarmos, por favor, se inscreva no canal, não te custa nada, é de grátis. Deixa seu like, aciona o sininho das notificações, já manda esse vídeo para alguém. Deixa aí nos comentários já, agora no comecinho, da onde você tá ouvindo esse vídeo. Aliás, da onde você tá vendo esse vídeo e ouvindo esse conteúdo aqui. E segue a gente aí, tá bom? Bem-vindo a mais uma curiosidade bíblica com o Pastor Levi. Pecado, transgressão, iniquidade, será que é tudo igual, só muda o nome? Ou cada palavra revela algo mais profundo na no nosso relacionamento com Deus, na nossa forma de adorar o Senhor? Quando nós lemos a Bíblia, especialmente, e óbvio, no nosso contexto em português, muitas vezes nós colocamos tudo no mesmo balaio, né? Assim que a gente diz, pecar, transgredir, cometer iniquidade, mas agora surge aquele momento que a gente entende que é importante conhecer os originais, o mínimo possível para saber qual o sentido original, o contexto de que foi escrito, para quem foi escrito, qual o sentido que aquela escrita tinha para quem iria ou estava lendo. Cada palavra tem um peso específico e isso é extremamente importante que a gente entenda. E entender isso muda a forma de nós enxergarmos a gravidade de um determinado erro diante de Deus. Poxa, eu não sei hebraico, eu não sei grego, o Velho Testamento foi escrito no hebraico, você sabe disso, você lembra disso, o Novo Testamento no grego. Eu não sei, eu não leio, e agora? Então, a forma como eu leio a Bíblia não está certo, não faz sentido? Não, não é nada disso. Mas, quando você vai estudar a Bíblia, em alguns pontos, em algumas doutrinas, como a armatiologia, por exemplo, que é o estudo doutrinário, ou a doutrina do pecado, você precisa, pelo menos, ter alguma simpatia com os dicionários hebraicos e gregos para entender o que diz no original. E de forma muito rápida, eu vou dar o significado originário dos três aqui. Para começar, pecado. Em hebraico, pecado é chatá. Pecado é chatá, no hebraico. E em grego, amartia. Amartia, no grego. O que significa? No sentido original, chatá significa errar o alvo. Você já deve ter visto ou escutado isso na igreja, o seu pastor, o seu líder já deve ter te ensinado isso daí. Isso é algo muito de princípio, né? Entender o que significa o pecado. O pecado, no seu sentido original, na escrita original, literalmente significa errar o alvo, chatá, em hebraico. Em grego, errar o caminho, não alcançar o padrão, certo? O que significa isso, então? Pecado é não atingir o padrão de Deus. É errar o alvo que Deus ele estipulou para nós. Por exemplo, o pecado, nós sabemos que o pecado nasceu no Jardim do Éden. Sim ou não? Qual era o alvo ali? Não coma. Você pode fazer tudo, comer tudo. Faça tudo o que você quiser no jardim. Só não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal. Era o alvo. E o que aconteceu? Erraram o alvo. Então, o que significa o pecado? O pecado é não atingir o padrão de Deus. Mesmo que não tenha sido de forma intencional. Logo, a gente entende que nós pecamos muitas vezes, mesmo que intencionalmente, porque o que ofende a Deus, independente de ser intencional ou não deixa de existir. A ofensa a Deus, quando nós a cometemos, ainda continua existindo. Ou seja, pecado é falhar na santidade que o Senhor requer. Alguns versículos para deixar isso claro. Romanos 3:23. Todos pecaram, amartia, e destituídos estão da glória de Deus. É pecado. Juízes 20:16. Homens que não erravam, chatá. Aqui é a ideia do pecado. Ao atirar a pedra. Você vai ver ali homens que jogavam e atiravam uma pedra numa funda a metros de distância e acertavam um fio de cabelo. Ali quando fala, eles não erravam o alvo, ali é chatá, que é o mesmo verbo no hebraico que é usado para pecado. Isso é o que é pecado. Agora, transgressão. Vamos lá. No hebraico, transgressão. Pechá. Pechá. Transgressão. Em grego, parábasis. Parábasis. No grego. O que significa? Qual é o sentido original? Pecha, rebelião, violar, romper um pacto.
No grego, parábasis, passar além de um limite estabelecido, quebrar a lei. Sabe qual é a maior diferença entre transgressão e pecado? Veja só, o que significa a transgressão? Transgredir é diferente de pecar. Transgressão é diferente do pecado comum. É sabendo a lei e escolhendo quebrá-la. É uma rebelião contra a vontade de Deus. Acabamos de falar sobre o pecado. Pode ser que você peque mesmo de maneira intencional, certo? Então, você cometer uma atitude pecaminosa pode acontecer mesmo sem intenção, porque o pecado é ofender a Deus. Ou seja, o fato de você não saber que aquilo é pecado, por exemplo, vamos falar disso aqui, fornicação é pecado, mentira é pecado, inveja é pecado, adultério é pecado. Tem pessoas que talvez não foram evangelizadas, não conhecem a palavra de Deus e não sabem, não têm a consciência do que é pecado. Não é porque não sabem ainda que quando fornica, mente, tem inveja, deixam de ofender a Deus. É por isso que o mundo está entregue ao pecado. Não porque conhecem a palavra, mas sim porque estão envolvidos com pecado. Logo, o pecado não necessariamente é intencional, mas ainda existe. A transgressão é um pouco diferente. Você sabe que existe uma lei e mesmo assim decide rompê-la. Mesmo assim insiste em não cumpri-la. Então, a transgressão é diferente do pecado comum quando sabe que existe a lei e mesmo assim escolhe quebrá-la. Alguns versículos. Isaías 53, 5. Ele foi ferido por causa das nossas transgressões. Isso dá um peso muito maior a esse versículo. Quando nós entendemos o transgressões, que é o peixe aqui no grego, né? Sabe por quê? No grego não, perdão, no hebraico. Por quê? Porque ele foi ferido não por nossos pecados involuntários. Ele foi ferido porque nós fomos rebeldes. Porque nós somos rebeldes. Porque nós fomos e somos, na maioria de nós, ou na boa parte de nós, rebeldes no sentido de saber que existe a lei, mesmo assim escolhemos transgredi-la. Entende isso? É muito mais forte, não é? Romanos 4,15, agora em grego. A lei suscita ira, mas onde não há lei também não há transgressão. Parábases. Amém? Então, a diferença maior entre transgressão e pecado é essa aqui. Pecado pode até ser involuntário. Não, eu acredito piamente que a minoria das vezes é involuntário. Mas a transgressão é rebeldia. É você saber que existe a lei e mesmo assim insiste em quebrá-la. E para finalizar, o que é iniquidade? Sentido original no hebraico. Hebraico, avon. Avon, torto, perversão, distorção. No grego, anomia, sem lei, ilegalidade, injustiça. O que significa isso? Iniquidade é o pecado transformado em condição de vida. É viver na distorção sem considerar a lei de Deus. A iniquidade gera peso, escravidão e consequências duradouras. Sabe qual é a questão da iniquidade? O que deixa também ainda mais pesado? Voltando a comparar com o pecado especialmente, você peca, percebe o pecado e você sendo crente em Jesus, você se arrepende, fica com remorso, seja lá qual sentimento que pode gerar em você, mas aquilo te dá um peso. Aquilo te causa um arrependimento, um mal-estar, uma vontade de mudar, uma tristeza, na maioria das vezes profunda. A iniquidade, não. Por quê? A iniquidade você decidiu abraçá-la, decidiu abraçar o pecado. Você sabe que é pecado, você sabe que aquilo é errado, você sabe que aquilo ofende a Deus, mas você decide abraçar aquilo e transforma o pecado numa condição prática da sua vida, numa prática habitual da sua vida. Isso é a iniquidade. A iniquidade é quando você sabe que aquilo ofende a Deus, mas mesmo assim não tem problema. Ou seja, nós estamos o tempo todo correndo risco ou já entregue à iniquidade. Quando você quer ver um tipo de iniquidade que parece que é tranquilo, mas é muito pesado? Eu não gosto daquela pessoa e não tô nem aí pra ela, eu não vou voltar a falar com ela, isso eu não perdoo. Quando um crente se coloca nesse papel, ele tá em iniquidade, porque ele sabe que não perdoar ofende a Deus, ele sabe que não gostar de alguém, não suportar alguém, não querer o bem de alguém, é pecado que ofende a Deus, e mesmo assim ele não vê problema nenhum em dizer essas coisas. Um crente dizendo isso, ele não tem nada do Espírito Santo e ele vive entregue a uma iniquidade. Você entende isso? Então, a iniquidade é quando você transforma o pecado numa condição da sua vida. A transgressão é quando você sabe que existe a lei e escolhe transgredir. E o pecado é você cometer aquilo que ofende a Deus. O pecado está mais diretamente ligado ao ato do pecado. Alguns versículos sobre iniquidade. Salmo 51, 5. Eis que em iniquidade, avon, fui formado. Mateus 7, 23. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade, anomia. Davi fala aqui no Salmo que ele foi formado num ambiente que era já entregue, que era um hábito de vida, um hábito, uma prática habitual, o pecado.
Mateus 7,23, Jesus diz, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade, ou seja, que se entregou, que trata o pecado como uma coisa normal. Entende que quando eu sei o que significa o que Jesus diz, o que a Bíblia diz, faz muito mais sentido. Jesus não disse, apartai-vos de mim, você que tropeça, que erra, que cai, você que peca. Não, é você que já tornou isso uma prática habitual na sua vida. Olha como tem muito mais sentido você entender o que significa cada uma das coisas. No resumo prático, pecado é errar o alvo, cometer algo que de fato ofende a Deus. Transgressão é quebrar a lei de propósito. Você sabe que aquilo é uma transgressão, que aquilo é contra o que o Senhor colocou e mesmo assim escolhe fazer. Iniquidade é viver constantemente no erro, distorcendo a verdade, ou seja, fazer do pecado uma prática habitual da sua vida. Para finalizar, alguns exemplos que podem deixar mais claro isso. O pecado. Você tenta acertar, mas falha, você errou o alvo, pecou. A transgressão, você sabe que não deve fazer, mesmo assim, você faz. E a iniquidade, você passa a viver desse jeito, sem arrependimento nenhum. Como eu citei agora, não tem problema eu não dizer, não gosto daquela pessoa, eu não suporto aquela pessoa, eu não tô nem aí pra ela, eu não perdoo, comigo não tem mais chance. Isso é completamente anticristão e isso é iniquidade, porque tudo isso ofende a Deus e mesmo assim você não tá nem aí pra isso, continua falando sem nenhum arrependimento. Você vive, se você pratica, por exemplo, essas coisas, em iniquidade. Mas olha só, Jesus levou sobre si não só os nossos pecados, mas sim as nossas transgressões e as nossas iniquidades. Isaías 53 diz isso. Ele é o suficiente para perdoar a falha, quebrar a rebelião e nos libertar da escravidão, da iniquidade. Que você entenda isso em nome de Jesus, que você saiba que o pecado tem um peso absurdo, que transgredir a lei é um peso absurdo, que viver em iniquidade é viver longe do Senhor. Mas saiba que o Senhor levou sobre si o pecado, a iniquidade, a transgressão, e basta que nós acreditemos, creiamos no perdão que a cruz nos traz. Amém? Agora para você a pergunta é, ficou claro agora o que é pecado, o que é transgressão, o que é iniquidade? Sim? Deixa aí nos comentários. Poxa, que legal, nunca tinha visto desse jeito. Ou não, já tinha visto, já sabia. Comenta aí de qualquer jeito. Manda esse vídeo para alguém, em nome de Jesus. Deixa seu like aí, se inscreva se você não se inscreveu, para que a gente continue na intenção de levar mais curiosidades, mais conteúdos de Deus para a vida das pessoas. E segue o meu perfil lá no Instagram, Levi M. Luiz. Acompanha a gente aqui porque toda semana tem vídeo novo para edificar sua vida, para trazer conhecimento bíblico para você e que o nome do Senhor seja glorificado em todo tempo. Deus abençoe.